Porque o Senhor Ele entregou algo em nossas mãos. Só que nós estamos deixando coisas nos influenciar, fazendo com que nós venhamos perder aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos de mais precioso. Saul perdeu aquilo que ele tinha de precioso. Ele queria ter mais, mas ele acabou perdendo tudo. E nós não podemos vivenciar, nós não podemos viver dessa forma, sendo influenciado por um momento, por coisas. Eu quero ter muito uma casa, eu quero ter muito carro. Então eu vou trabalhar, e esqueci de Deus. Acordo 5 horas da manhã, vou trabalhar, chego em casa, trabalho. Mas esqueci de... Vamos para a igreja, irmão. Não, estou cansado. Mas no dia seguinte está 5h30 da manhã de pé para poder trabalhar. Então são coisas que nos influenciam. A gente tem que começar a parar para observar o que está sendo mais importante para mim. Priorizar aquilo que o Senhor me chamou para ser e para viver. Ou priorizar as minhas próprias vontades. Priorizar aquilo que o mundo tem para mim. Priorizar as coisas terrenas. Priorizar os momentos. Priorizar as situações. Priorizar aquilo que eu tenho. E nessa de priorizar aquilo que é passageiro, aquilo que é bom, a gente se esquece do principal. E quando nós vemos, nós já fomos totalmente influenciados por tantas coisas. E já nos perdemos. Já não estamos mais vivendo no Gênesis 1:26. Já não somos mais tão parecidos com Cristo assim. A gente se parece com todo mundo, menos com Cristo. A gente age como todo mundo, menos com Cristo. E aí, a gente vê outra situação que acontece. É quando a influência vem do ambiente que nós estamos. Só que essa é uma base de uma forma boa. Por quê? Sadraque, Mesaque e Abednego estão lá na Babilônia. O mandato é: todo mundo vai adorar a estátua que eu mandei erguer. E quem não adorar será feito o quê? Será lançado na fornalha. É mandado. Todo mundo se curva. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, eles permanecem de pé. Só que hoje em dia é difícil a gente ver pessoas que se mantêm de pé em determinados ambientes. A sua vida vale mais. Seus amigos valem mais. E você não quer perder. Então é mais fácil se curvar diante das influências. Fazer aquilo que eles querem que você faça do que você fazer aquilo que Deus quer que você faça. É mais fácil a gente se curvar para o mundo. É mais fácil a gente ouvir o que fulano está dizendo. É mais fácil a gente copiar certas boberias que a gente vê na internet. É mais fácil a gente copiar certas coisas que a gente ouve, escuta, do que a gente tentar copiar quem Deus foi para nós, quem Jesus foi para nós. Se a gente for ver, quando Jesus ele veio à Terra, ele veio para poder nos ensinar. Antes da criação do mundo, ele fala, fazer um homem conforme, na formação do mundo, ele fala, fazer um homem conforme a nossa imagem e semelhança. Depois de um tempo, Jesus vem à Terra. E ele vem para poder nos ensinar como ser mais semelhança. Como ser mais semelhança de Cristo. Mas para a gente é mais fácil imitar um meme na internet. Pra gente a Bíblia a gente está aqui, todo culto a gente está aqui, a gente está lendo, a gente está ouvindo falar da palavra. Mas é mais fácil imitar aquilo que eles estão fazendo lá fora do que ser parecido com Cristo lá fora. Desse jeito. É difícil, eu sei. É uma palavra que é mais para nos confrontar. Por quê?
Porque a nossa geração hoje é uma geração que leva tudo na brincadeira. E eu estou dizendo isso não porque eu não acredito na nossa geração. Estou dizendo isso exatamente porque eu acredito na minha geração. Justamente porque eu acredito na nossa geração, é que a gente precisa acordar. A gente precisa acordar para a vida. Porque aquilo que está acontecendo lá fora é o fruto dos tempos. Aquilo que está, tudo que acontece, gente, nos mínimos detalhes, é a palavra de Deus se cumprindo. E muitas das coisas que a gente vivencia hoje são ferramentas e artimanhas do inimigo para poder nos tirar o foco. E a gente está sendo influenciado, perdendo totalmente o foco do caminho que a gente deveria estar trilhando. Um exemplo disso é essa situação que aconteceu agora, né, com o pastor Mirim, do Off the King, The Balde, ok, todo mundo sabe. E a gente, quando surgiu, né, esse vídeo, né, a primeira coisa que a gente fez foi julgar. Olha só o cara maluco falando uma coisa dessa em cima do altar. Olha só a coisa de doido. Primeiro a gente julgou. Na segunda vez a gente já estava rindo. Na segunda vez a gente já estava achando que eu estou me colocando nisso aqui também, porque eu vi também, aí começaram a repetir, aí fizeram a musiquinha, quando foi ver a gente já estava rindo, dançando com a musiquinha do Off the King The Power. Quando foi ver a gente já estava compartilhando o Off the King The Power. Mas o primeiro veio o julgamento, o primeiro vai, eu não faria isso. Eu não faria isso. Mas depois a gente estava lá dançando a dancinha do Off the King, estava compartilhando, aí eu lembrei. O Senhor falou comigo, eu falei, meu Deus do céu. Nessas horas aqui, para você ver como que a gente perde o foco totalmente. Quando vi a palavra do Senhor, eu abri a Bíblia e estava dizendo, ai daquele de quem vier o escândalo. Ai daquele de onde vem o escândalo. Aí eu pensei, mas quem está escandalizando a palavra do Evangelho é ele. Mas você não está ajudando a compartilhar o escândalo dele? Eu não teria coragem de fazer. Eu não teria coragem de subir no altar para fazer o que ele fez. Ele teve coragem de postar. Nós fizemos pior, nós tivemos coragem de rir, de postar, de fazer chacota, porque a chacota que a gente fez não está fazendo com ele, está fazendo com o nome de Deus também. A gente já parou para pensar nisso? Mas para você ver como que as coisas nos influenciam e nos faz perder totalmente o foco. Porque uma coisa que era para a gente dobrar o joelho e orar, meu Deus do céu, Senhor, converte, Senhor, trata com ele, Jesus. Fazer ele retornar, fazer ele entender que as coisas com o Senhor não são desse jeito. Não, o que a gente faz? A gente vai para a internet compartilhar, dar andamento no escândalo. A gente perdeu o foco. Outra coisa que a gente tem muito costume de dizer, a gente não, porque isso eu nunca falei. Porque aquilo que eu fiz, eu falo o que eu fiz. Mas o tal de lá ele, o negócio vai apertar. O que é lá ele? Você vai ver muitos jovens e adolescentes falando isso hoje. Talvez os mais velhos aqui não entendam. E esse termo é um termo muito usado lá na Bahia. Só que você vai ver esse termo sendo usado muito nos momentos em que alguém, de uma forma inocente, fala uma frase ou uma palavra de forma inocente, e a pessoa qual ouviu aquela palavra, ela torna aquilo ali em algo obsceno e lança a palavra a ele. A gente consegue tornar aquela situação ali em uma situação obscena. Por mais inocente que seja a frase ou a palavra que a pessoa falou, a gente usou, a gente caçoa. Lá ele. Por quê? Porque a nossa mente, aquela frase nos faz pensar, nos remeteu a algo de duplo sentido. E aí a gente foi lá e lançou lá ele. E aí a gente pensa que não tem nada demais. Mas se a gente for parar para analisar,
ferramentas do inimigo nos fazendo pecar sem que a gente perceba. É ferramentas do inimigo tentando sujar as suas vestes sem que você perceba. Porque a gente vai fazer, a gente vai falar, a gente vai imitar, e no final das contas a gente vai achar que está tudo bem. Só que a gente precisa entender, não está tudo bem. Não está tudo bem. Porque a nossa mente tem que estar blindada. A nossa mente, nós não somos perfeitos, mas a nossa mente tem que ser santa, tem que pensar em coisas do céu. Hoje a pastora Edelimar está aqui? Pastora Edelimar, qual foi o versículo que a senhora trouxe hoje, pastora Edelimar, na consagração? A senhora lembra? Eu lembro que foi Efésios 5, 10. Vamos abrir Efésios 5, 10. Porque você já tinha me trazido um pensamento em relação a isso, em relação a coisas que a gente imita, que a gente não presta atenção nas coisas que a gente fala, que a gente acha que está tudo bem, que a gente fala coisas de duplo sentido, a gente acha que está tudo bem. Só que hoje a pastora Edelimar trouxe, e hoje de manhã, hoje teve consagração, e eu não ia vir. Por quê? Porque ia ter o culto de noite. Falei, gente, hoje eu troquei minha folga, geralmente eu folgo no domingo. Eu pedi para folgar hoje, amanhã vou ter que ir às 5h30 da manhã do trabalho lá em Maricá. Então, hoje eu queria acordar tarde para poder organizar as coisas do culto também e estar aqui. Mas a Sara e o Samuel falaram, não, vamos para a consagração. Eu falei, não, então chamar a consagração que eu não vou negar, né? Vou dar uma de desviada e falar que eu não vou para a consagração. Aí, viemos para a consagração. Desenrolar do culto. A maioria das palavras que foi dada aqui tinha tudo a ver com o tema. A Sara me trouxe uma palavra em relação ao tema do culto de hoje, de agora à noite. E a pastora Edelimar também trouxe uma palavra no final, que foi a palavra que encerrou o culto. Também falando sobre isso. Vai passando aí, Efésios, passa por 11. Oi? Foi do início? Então, vai passando. Aqui. Qual que é essa versão? Qual que foi a versão que a senhora leu ou que a senhora leu? Passa mais um. Volta um pouquinho. Volta 2 versículos. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Passa. Porque elas fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Aqui está dizendo, porque eles fazem em oculto até dizê-lo que é torpe. Ou seja, está falando sobre essas coisas que a gente tem costume de dizer, que a gente não vigia nada, a forma de falar, as palavras que nós lançamos. E, na verdade, está dizendo aqui, porque aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. E a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca, com as palavras que saem da nossa boca, com a nossa mente. A gente, na última ministração, o Senhor me deu e o Senhor falou muito com isso. A gente precisa blindar a nossa mente. Tem sido alvo realmente do inimigo, a nossa mente tem sido alvo. Por quê? Porque o inimigo sabe que a maior ferramenta que ele tem nas mãos hoje é a influência. Então é através da sua mente que ele vai tentar te atacar e te fazer pecar com que você não perceba. E pra gente é só um vídeo, é só um meme que a gente está imitando, é só uma coisa que a gente está rindo, mas na verdade é o inimigo nos afastando do propósito. E eu digo isso para mim e para você nessa noite. Não se afaste do propósito de Deus. Aleluia. Seja luz, o texto está falando, vocês são luz do mundo. Vocês são luz do mundo.
Vocês vieram para iluminar onde vocês estiverem. Vocês não foram chamados para quando chegar lá fora a luz de vocês se apagar, mas vocês foram chamados para brilhar aqui dentro. Quando chegar lá fora vocês brilharem mais ainda. Porque a palavra fala, jovens, sois fortes. Mas a nossa geração tem se esquecido disso. A nossa geração tem esquecido da força que tem. E tem se deixado levar, tem se deixado influenciar. Mas o Senhor está dizendo, vocês foram chamados para serem influenciadores. Vocês foram chamados para poder pregar o meu Evangelho. Vocês foram chamados para ser exemplo aqui na terra. Porque vocês estão rodeados, e nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. A pastora Guilherme também falou algo aqui hoje, que nós somos a Bíblia, né? Eles leem a gente. Como que é a frase, pastora Guilherme? Foi tão bonito que ela tem, até falando de mim. Nós somos a Bíblia que as pessoas leem, né? Então, o nosso testemunho é muito importante para que as pessoas possam se converter através do seu exemplo. Foi tão lindo que... Mas a pergunta agora é essa. Ela falou, mas todo mundo aplaudindo. Mas você tem sido a Bíblia que todo mundo está lendo? Aplaudir é fácil. Mas a gente está sendo a Bíblia que o mundo está lendo? Você está sendo? Eu estou sendo? Sabe, as pessoas olham para nós e falam, lá vai um homem de Deus, um adolescente diferente, um jovem diferenciado, um adolescente diferenciado. Esse aí é diferente. O Senhor Ele nos chamou para ser luz aonde a gente for. Eu estava lá no meu trabalho, eu fiquei até meio triste porque lá no meu trabalho, eu trabalho em comércio. E lá eu lido com muitos clientes. Só que muitos clientes desses que eu tenho lá são adolescentes. Esses adolescentes, no começo, eles iam lá para comprar as coisas e tal. Só que a gente é muito, no turno da tarde, a gente é muito receptivo. E a gente conversa muito com nossos clientes. E eu comecei a conversar com aqueles adolescentes, né? Foi assim um papo assim, muito bom, né? E alguns deles vão à igreja. E eles, no dia seguinte, eles voltaram de novo, foram lá para comprar as coisas. Voltaram no dia seguinte. No outro dia também voltaram de novo, 3 dias seguidos indo lá. No quarto dia eles já não foram para comprar nada. No quarto dia eles já não tinham nada para comprar. Não tinha nem dinheiro, eu acho, se eu não me engano. Vocês vão comprar o que hoje? Nada, a gente não veio comprar nada não. A gente veio aqui para falar com vocês. A gente veio aqui para conversar um pouco. E a gente conversava, eu e minha supervisora, a gente sentava com eles e começava a falar da palavra. E aí no dia seguinte eles voltavam de novo. E quando voltavam com mais um. É sempre assim. Eles iam e quando chegavam no dia seguinte eles voltavam com mais um. E tinha um deles que é um que vivenciou, que é um dos adolescentes que são mais próximos de mim hoje lá, né, que é um dos a qual eu converso muito. E no início eu não entendia por que eu conversava tanto com ele. Entendi, eu falo, Deus, tem alguma coisa nesse adolescente que alguma coisa nele, algo não está batendo. Ele é diferente, o sorriso dele é diferente. E aí, conversando com ele, né, eu descobri que ele veio da Bahia e ele veio visitar o pai aqui em Maricá. Ele morava com a mãe da Bahia, ele veio visitar o pai aqui em Maricá. Nisso que ele veio da Bahia para visitar o pai aqui, a mãe dele faleceu lá. E aí ele não conseguiu mais retornar para casa. E aí eu falei, Jesus, é isso. Eu falei, aí eu já comecei a falar pro menino, fala para ele amanhã tá aqui. Fala para ele não sumir, fala para ele amanhã tá aqui. E aí todos os dias a gente conversa com ele, a gente dá uma palavra para ele.
Porque ele é um jovem, é um adolescente assim que você vê o sofrimento. Porque a gente tem essa mania de pensar que adolescente, que jovem não sofre, que jovem não tem problema, mas dependendo da situação tem problema. Se a gente for analisar bem, tem problema sim. Nem tudo é frescura. Existem adolescentes que têm problema sim. E esse é um deles. E aí teve um tempo que esse jovem, esse adolescente ficou um pouco sumido. E eu falei, pô, o Richard está sumido. E aí os garotos chegaram lá, o pessoalzinho, né, o grupinho, chegaram lá, José, porque lá no meu trabalho eles me chamam de José. Ninguém lá me conhece no meu trabalho como Yuri, só José, tá? E aí eles chegaram lá, José, você não sabe o que aconteceu. O Richard, ele fez isso. O Richard está fumando, o Richard está isso, o Richard fez isso. Por um momento eu fiquei muito triste, eu falei, meu Deus, Lia, vamos orar pela vida dele. Só que, ao mesmo tempo também, eu fiquei feliz. Por quê? Porque os amigos dele foram lá na padaria pedir ajuda. Foram lá na padaria pedir socorro pelo amigo que estava fazendo coisa errada. Eles não eram cristãos, não são adolescentes que têm intimidade com Deus, não são aqueles adolescentes fervorosos. Mas no momento que eles precisaram, eles souberam exatamente aonde encontrar ajuda. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós podemos nos deparar com situações parecidas como essa. Você pode se deparar com situações parecidas com essa. Vocês, adolescentes, na sua escola, vocês podem vivenciar situações parecidas como essa. E como que vai ser o nosso posicionamento? Será que alguém que está vivenciando um problema hoje, uma situação difícil, a gente vê lá na rodinha de amigo, a resenha, tá todo mundo zoando, tá todo mundo brincando, e isso para ser amigo assim é top. Mas quando for para você orar por uma vida, você vai estar lá? Eles vão ver você como referência quando for para te chamar para orar, quando eles estiverem precisando de ajuda, quando os pais estiverem com problema dentro de casa, eles vão achar um amigo que se diz crente para poder ajudar e orar e estender a mão e clamar de madrugada? Ou será que eles vão pensar, não, ele é crente, mas ele é parecido comigo, então não vai fazer diferença eu chamar ele? Ele falou que é crente, mas a atitude dele é igual a mim, então não faz sentido eu chamar ele para poder orar por mim. Porque as atitudes dele não batem